Vinde, Espírito Santo, alçai-me no seio trinitário, porque somente teus braços grandes, fortes, podem nos alçar na intimidade do coração de Deus, porque tu és Deus também. Obrigada, querido Espírito Santo. Obrigada por gerar Jesus em nossas vidas. Obrigada por esta tua missão que te foi confiada. O Pai cria, Jesus salva, o Espírito Santo realiza a presença de Jesus em nós. Escutemos com amor o texto do Evangelho trazido por São Mateus, capítulo 13, dos versos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante isto. Em casa, a sós, os discípulos disseram: Jesus, explica para nós aquilo que tu dissestes, porque a gente não entendeu. Precisa de uma explicação. Jesus não se recusou. Como não vai se recusar a mim e a ti, se a sós o procurarmos e dissermos: Senhor, não consigo entender, não consigo achar a solução. É tudo que Jesus quer, que nos aproximemos dele para buscar nele a resposta, a salvação, o caminho, a verdade. Mas nós estamos buscando em tantas fontes poluídas, tantas fontes de morte, tantas fontes. Estes discípulos, a sós, na casa, na intimidade, Jesus, explica para nós o que tu quisestes dizer com o joio e o trigo. E tem explicação mais clara e simples do que esta que Jesus disse para eles e está dizendo para mim e para você. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem assim chamado? É Jesus. Jesus é o Filho do Homem.
Este ser filho do homem significa que é exatamente humano, com exceção do pecado. O campo é o mundo, o globo terrestre. A boa semente, olha aqui que interessante que Jesus está dizendo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Mas como? Jesus estava dizendo que a boa semente é semeada pelo Filho do homem, por ele. E agora diz que a boa semente são os que pertencem ao reino. Como assim? Estes que pertencem ao reino, pertencem porque acolheram a semente da palavra. E por isso se tornam a boa semente. Acolheram, deixaram que a semente produzisse frutos e agora estão exportando esses frutos que contêm sementes para que outros também possam conhecer a palavra do Filho do Homem. Será que eu sou esta semente que pertence ao reino de Deus? Será que eu já posso produzir frutos? Uma maturidade que produza frutos, porque a árvore só vai produzir fruto depois de um tempo. Será que já cresci nesta maturidade de ter frutos? Olha o que o Evangelho diz. Aquele que semeia a boa semente é o Filho de Deus. E a boa semente são os que pertencem ao reino dele. Porque acolheram a palavra, e acolher a palavra de Deus é acolher o próprio Deus. E Jesus diz também, o joio são os que pertencem ao maligno. Por que pertencem ao maligno? Porque escutam a voz do maligno. Acolhem a voz do maligno, da mentira, da morte, do pecado. E produzem estes frutos. Frutos do mal, frutos da perversidade. Os joios são os que pertencem ao maligno. O trigo são os que pertencem ao reino de Deus, a Jesus Cristo. E tudo está em qual palavra estou acolhendo. O que está de semeadura em meu coração? A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou a palavra do mundo? Ou a palavra do sedutor? A palavra do pecado? Que tipo de semente estou acolhendo em meu coração? Porque esta árvore crescerá e exportará seus frutos. Cuidemos para não ser joio no mundo. E Jesus deixa claro, são aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio, e este é o diabo. E haverá a colheita no final dos tempos, e vai separar o joio do trigo. O trigo será lançado para o pai deles, que é o demônio, para os infernos, pois fizeram a opção do joio. Fizeram a opção de pertencer ao maligno, porque serão levados para outro lugar se o pai deles, o pai dessas escolhas, foi o demônio, o inferno, a morte eterna. Vai separar do joio. Os joios são aqueles que acolheram a palavra de Deus e estarão no céu, na vida eterna, na beleza de Deus eternamente. Que tipo de campo queremos ser? Queremos ser trigo? Então acolhamos de verdade Jesus Cristo. Não queremos ser de Jesus?
então nós seremos filhos do maligno, da morte eterna. Não coloquemos em risco a nossa eternidade. Não subestimemos a palavra de Deus, porque ela é verdade e verdade eterna. Amém.